Olá, queridos, que bom tê-los novamente por aqui. Hoje abordaremos nesse vídeo 5 sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que você assista esse vídeo até o final, porque tenho certeza que nos trará conhecimento. Se for possível, se inscreva no nosso canal e deixe aquele like, isso nos fortalece. Sem mais demora, vamos abordar de trás para frente 5 sinais da volta de Cristo. É óbvio que existem outros sinais, mas só abordamos 5 para esse vídeo não ficar tão longo, lembrando também que os sinais não estão de forma cronológica. Então, sem mais demora, vamos lá. O quinto sinal, o movimento sionista, o retorno dos judeus para sua terra natal. Em Isaías 11, do 11 a 12, diz o seguinte: Naquele dia Yahvé estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo que ficou na Assíria, no Egito, em Patros, no Alto Egito, em Cuxe, na Etiópia, em Elião, em Senaar, na Babilônia, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Reunirá o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Em Ezequiel 11:17 também diz o seguinte: Sendo assim, afirma, assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Eu vos ajuntarei dentre todas as nações para onde os desterrei, e vos trarei de volta dessas terras para a terra onde foram espalhados, e então lhes devolverei a terra de Israel. Então, queridos, voltando um pouco na história, em 29 de novembro de 1947, o nosso ex-embaixador brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia da ONU, que aprovou a famosa Resolução 181, quando a Organização das Nações Unidas lançou as bases para a criação do Estado de Israel, que isso veio se concretizar em 14 de maio de 1948. Isso, inclusive, rendeu ao nosso diplomata brasileiro uma homenagem com o nome de uma rua lá em Tel Aviv, no centro de Tel Aviv. A partir desse momento, o povo judeu começou o movimento sionista e regressar para sua terra, se cumprindo assim os textos de Isaías 11, do 11 ao 12 e Ezequiel 11, 17, lidos anteriormente. Entrando agora no quarto sinal, que são os sinais que estão acontecendo na terra. Em Mateus 24, do 6 ao 8 diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, amados, temos visto com muita frequência como a Terra tem gemido como uma grávida prestes a dar à luz. Logo no primeiro dia de 2024, o Japão registrou um grande sismo que matou mais de 300 pessoas. O clima se apresenta de forma completamente descontrolada. Enquanto em um continente apresenta temperaturas altíssimas, como queimadas na Flórida, no Havaí, países na Europa apresentam um frio intenso com temperaturas abaixo de zero, um frio fora do normal, tudo convergindo para um grande desequilíbrio global. Temos também as temporadas de furacões a cada dia mais fortes, deixando rastro de destruição e morte em vários lugares. Aqui mesmo no Brasil temos registrado chuvas devastadoras, mas também temos visto na Europa, na Ásia, em vários locais, a chuva simplesmente matando e deixando um grande rastro de destruição, doença, morte, pessoas desabrigadas. Realmente podemos constatar que tudo isso tem se intensificado muito, como se realmente estivéssemos entrando no princípio das dores, como a Bíblia diz, em Mateus 24, no versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Queridos, certamente as coisas vão se intensificar a cada dia mais. Temos que colocar nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque logo, logo Ele vai vir buscar a sua igreja. Agora vamos entrar no terceiro sinal, guerras e rumores de guerra. Desde que me lembro, estamos vendo guerras e rumores de guerra a todo momento. Estados Unidos contra Iraque, Ucrânia contra a Rússia, Israel contra países islâmicos, a Coreia do Norte o tempo todo fazendo rumores de guerra contra seus vizinhos. Em Mateus 24, do 6 ao 7, diz o seguinte: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A verdade, amados, é que isso tende a escalar, como acabamos de ler na palavra.
O próprio ataque que Israel sofreu nos últimos dias foi algo terrível e acredito que veremos isso a cada vez mais. Mas não desanimem, amados, porque o Senhor vai guardar a sua igreja enquanto estivermos aqui. Agora vamos falar sobre o segundo sinal, o avanço do conhecimento, ciência e tecnologia. Amados, a cada dia que passa, vemos a ciência e o conhecimento se multiplicarem a passos largos em todas as áreas. Eu mesmo pertenço à área de tecnologia desde 1997 e mesmo estando tanto tempo trabalhando com isso, eu e meus amigos de trabalho nos surpreendemos com tudo que está acontecendo, com tudo que está vindo, com tanta inovação, ficando muito claro até mesmo para nós que a tecnologia e o conhecimento estão crescendo sem equilíbrio. Mas tudo isso foi previsto lá no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, que diz o seguinte: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao final do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O avanço da tecnologia certamente vai permitir que o anticristo implemente sua marca e seu sistema no mundo inteiro. Temos visto todos os países trabalhando para extinguir o dinheiro de papel, para controlar totalmente quem vende e quem compra, para se cumprir o que está escrito lá na palavra de Deus em Apocalipse 13, 16 ao 17, que diz o seguinte: Ela obrigou a todos, esse ela aqui é a imagem da besta, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. 17. A fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, pessoal, tem ficado muito claro para nós que as peças estão sendo posicionadas no tabuleiro para o jogo final. Se olharmos e vermos o avanço dos microchips, o avanço na comunicação, o avanço na tecnologia quântica, o avanço na exploração espacial e o avanço na utilização da inteligência artificial, que essa para mim é a mais terrível de todas as tecnologias até hoje lançada, podemos ver que a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos, como um quebra-cabeça que já foram conectadas a maioria das peças, faltando pouquíssimas peças para a gente ver o desenho final. Para finalizar, vamos falar agora do primeiro sinal, que se trata da apostasia e o comportamento humano. Não é de hoje, amados, que temos visto vários irmãos abandonando o primeiro amor a Cristo. Muitas pessoas estão apostatando da fé, como diz na palavra de Deus em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, amados, estamos vendo diante dos nossos olhos muitas pessoas apostatando da fé, dando assim crédito à palavra de Deus que nos advertiu sobre isso nos últimos tempos. Irmãos que outrora estavam do nosso lado sendo usados por Deus para ganhar vidas, hoje estão completamente no mundo vivendo os prazeres oferecidos, assim como diz em 2 Timóteo 3. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Hoje em dia o comportamento humano tem nos deixado completamente impressionados. Hoje os valores da humanidade estão completamente mudados, subvertem o certo com o errado, com artistas na mídia fazendo propagandas do que é errado como se fosse o certo a ser feito, justamente para confundir as pessoas, e tem como principal alvo as crianças, para que elas não aprendam o modelo de Deus que até hoje seguimos como família. Amados, protejam a sua família de todo esse lixo moral que tem sido jogado em cima da sociedade. Então, amados, encerramos aqui esse vídeo. Eu deixo a você o meu agradecimento. Espero que esse pequeno vídeo tenha colaborado aí com o teu crescimento, porque colaborou muito com o meu. Muito obrigado e fiquem com Deus.